Bom, Roma teve um orador muito famoso, foi o maior orador do Império Romano. Aliás, diga-se de passagem, o Império Romano foi muito bom nas leis. Ele adquiriu um pouco da cultura, aliás, bastante da cultura grega, daí porque o nome cultura greco-romana, né? Mas o forte mesmo dos romanos eram as leis. Tanto é que boa parte do embasamento jurídico brasileiro e de outros países é tudo, não só jurídico, a língua também, latim, enfim. E teve um orador chamado Cícero. Cícero foi um orador exímio mesmo. Ele tinha um poder de persuasão que, uma época, ele chegou a convencer o Senado, mesmo o Senado sendo contra o ponto de vista dele, mas ele convenceu. E a história diz que um dia, mesmo depois de ele ter toda aquela fama, ele foi questionado. Ele disse que, quando ele chegava em frente ao público, as pernas dele tremiam. Então, esse homem, ele também chegou a dar algumas definições, né, sobre essa questão de teologia. A palavra teologia é muito simples no que a gente já conhece, né? Theos, no grego, quer dizer Deus. Então, se você vê a palavra entusiasmo, dentro da palavra entusiasmo está imbricado Theos, entusiasmo. Asmo vem de aquilo que é abstrato, que é intangível. Tanto é que as pessoas falam, está com bronquite asmática, porque ela fica puxando o ar, né? Aquela coisa que falta o fôlego. Então a palavra entusiasmo quer dizer Deus dentro da pessoa. Então não seja empolgado, somente no curso, né? Seja entusiasmado, porque empolgação passa, entusiasmo fica. Então a teologia, ele é a junção de dois vocábulos gregos: Theos, Deus, mas a gente entende por semântica, por campo semântico, que é o sagrado, as coisas concernentes ao sagrado, e logos, né, logia, quer dizer o estudo, análise, talvez não, mas de repente, grosso modo, tratado. Então, estudo, análise, averiguação, tratado sobre Deus, sobre as coisas divinas, o sagrado. Então, já fizemos a definição de termo, que é da nossa página 14 na apostila, mas nós precisamos entender que, pasmem, o irmão falou sobre a teologia, que ela é pura, que ela ensina o verdadeiro evangelho. Isso é muito questionado. Então, quer dizer, eu estou aqui trazendo, estou até, como dizer, provocando alguns dogmas que o Senhor já tem. Porque quem vem para a aula de teologia precisa primeiro estar vazio do Senhor, vazio dos achismos, do que muitas das vezes os pastores dizem nos cultos, porque a intenção deles é a melhor possível. Até porque hoje em dia nós temos uma leva de pastores novos, que realmente têm conhecimento, que vieram de bancos de seminários, alguns tradicionais criticam certas coisas, mas isso é normal, faz parte do campo ideológico, né, e faz parte também das diferenças de conceitos, que é choque de gerações, isso é normal. Agora, quando você vê a teologia, eu vou dar um exemplo bem prático quando Paulo escreve: as más conversações corrompem os bons costumes. Paulo tira essa frase de um filósofo chamado Aristóteles, que foi discípulo de Platão, que por sua vez foi discípulo de Sócrates. Então, isso é influência puramente helenística. O que é uma influência helenística? É influência da cultura grega, mas já uma cultura grega não original. É uma cultura grega que foi levada em expansão por causa de Alexandre o Grande, o Macedônio, que morreu com 33 anos, morreu com uma febre, etc. e tal. Em Ano Novo. Então,
a teologia que nós conhecemos, ela é uma resultante de várias imbricações, de um processo de pensamentos que foram se arrolando através dos tempos. Eu vou dar um exemplo. Eu falei no início que existe, Karl Marx ensinou isso na dialética, que existe a tese. O que é tese? Por exemplo, você fala alguma coisa em tese, mas na prática é diferente. Ou seja, em termos de conceito, em termos conceituais. Então existe a tese, que é a formulação do argumento, né? Logicamente via pensamento, pós-pensamento. Primeiro você pensa para depois você argumentar, tanto é que Cícero era muito bom nisso, o orador que a gente está falando romano. Depois da tese vem a antítese, que é justamente a contra-argumentação, que é o que caracteriza a diferenciação e a automação humana. Eu sou diferente de ti em termos de ideologia, eu posso pensar diferente. Não é melhor nem pior, é diferente. Então existe a tese, a antítese, e existe a síntese, porque é uma resultante desta confluência entre tese e antítese, e vem a síntese. A síntese, por sua vez, vai formular uma nova tese. E depois vai vir a antítese e a síntese. Então é uma cadeia de conhecimento. Tanto é que se você pega, por exemplo, a teoria de Charles Darwin, eu vou ficar com você de novo. Por muitos anos, naturalista inglês, né, ele foi filho de um médico, veio para o Brasil, para a Amazônia, fez suas pesquisas, vendo os pássaros lá e viu que realmente conseguiu provar para o mundo de então que a teologia de fato estava equivocada. Ele foi colocado em frente a um pastor e o pastor foi, com todos os dogmas teológicos, um argumento quebrou o pastor da mídia daquela época. Então, como a teologia ainda era muito sustentável, isso foi minando as bases da teologia. E esse Charles Darwin, ele veio de família teológica, o pai também queria que ele fosse ministro, né? Porque a teologia era uma coisa... a herança da Igreja Católica praticamente não havia diferença, né, entre Igreja e Estado, a não ser depois da Revolução Francesa. Acontece que ele montou uma teoria, e aquilo é uma tese, de que o homem é um processo evolutivo. Depois de alguns anos, ou anos não, de séculos, que a teologia começou a minar essa teoria com base em estudos também. E aí a teologia se viu obrigada a pegar fontes de pesquisas da ciência via teologia para poder confrontar as ideias de Charles Darwin. Tanto é que no final da carreira ele mesmo disse, já velho, eu me encontro no atoleiro. Eu não acredito num Deus que simplesmente fez o homem do nada, mas também não acredito que o homem, esse ser tão inteligente, tão complexo, foi feito como obra do acaso. E ele disse depois que, como disse Fernando Henrique Cardoso, esqueçam tudo o que eu escrevi, né? Ele também praticamente disse isso com relação ao naturalismo, mas isso está tão impregnado que até hoje existe na ideologia, nos bancos escolares, principalmente nos Estados Unidos, que está sendo quebrado com outra teoria chamada design inteligente, ou seja, é um meio termo entre naturalismo e criacionismo. Enfim, mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a teologia, ela tem influências de pensamentos até mesmo de pagãos. É forte o que eu estou dizendo, né? Então o que acontece? Existe uma máxima, eu diria que teológica, porque tudo gira em torno do campo da teologia, é que as próprias escrituras interpretam a si mesmas. É claro que sempre você vai recorrer a dados históricos, extrabíblicos, geográficos, etc. e tal, porque a Bíblia é um livro, em tese, não em termos de espiritualidade, mas em termos de manuscrito, limitado. Não tem muito mais documentos, né? O que está na Bíblia é uma questão de convenção dos 72 rabinos que traduziram para o grego e entenderam que os 7 livros não são apócrifos,